Alô, alô. Alô, me escutam, gente? Pessoal, primeiramente, boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela presença, né? Todas e todos bem-vindos à nossa palestra. Eu queria, antes de começar a nossa apresentação, em nome, não minha, mas em nome da comissão organizadora, fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente a todas as entidades que estão aqui na faixa, talvez eu não lembre de todas, né? Em nome do professor Enio Miranda, nosso vice-reitor, agradecer a todas as entidades que aceitaram promover essa entidade, particularmente as nossas universidades, a UFRN, que foi a primeira a entrar, o professor Arnóbio e o IFRN, aqui representado pela professora Samira, que está ali, nossa vice-reitora do IFRN. Eu sei que tem nosso colega da UFERS aqui também, não é? Nosso colega da UERN, me perdoe se eu esqueci o nome, mas muito obrigado à reitoria da UFERS e da UERN, as demais entidades que estiveram aqui na mesa. Quero agradecer também, muito particularmente, o apoio desde o início dessa conferência, o que ela não teria sido possível, do professor Graco, nosso professor de extensão, né, pró-reitor de extensão, que deu apoio desde o início à nossa iniciativa, sem o qual, como eu falei, ela não teria sido possível. Quero agradecer aos diversos professores daqui do Instituto de Políticas Públicas, que registrou do CIGA esse nosso evento, professor Winifred, professor Fábio, que está ali, professora Lindijane, que está aqui, professora Zoraide, que está aqui também, e outros professores do Centro de Biociências, vários que estão aqui, que apoiaram, não lembro o nome de todos, apoiaram, digamos, esse evento, sem o qual o evento não teria sido possível. Os professores do Centro de Biociências vão estar nas mesas amanhã, não é? Eu acho que amanhã vai ter um público maior do que hoje, porque boa parte das delegações que vêm do interior não chegaram para hoje à noite, vão chegar para amanhã. Avisaram o pessoal da FEMURNE, avisou que as delegações do município vão estar chegando centralmente amanhã pela manhã. Quero agradecer aos meus colegas vereadores aqui da Câmara Municipal, representante da Câmara, colega Daniel Valença, que está aqui, Milclei, que já falou, né? Agradecer o apoio financeiro, quem financiou esse evento. Parece barato, mas não é. Cada faixa dessa é cara. Os 3 financiadores foram a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Natal e a Câmara Municipal de Natal. Essas 3 entidades que nos contribuíram financeiramente, além da UFRN, que cedeu toda a sua estrutura, evidentemente. Agradecer à FEMURNE, né, que pelo esforço que fez de estar trazendo aí dezenas e dezenas de delegações. Agradecer o ICLEI, que está aqui, que já falou, mas eu queria, gente, fazer um agradecimento muito especial. Um evento como esse, que teve 10 reuniões preparatórias, para fazer uma simples faixa dessa, alguém tem que fazer, alguém tem que mandar para a gráfica, tem que trazer, tem que pregar aqui, cada banner desse, cada caixinha dessa aí, com os objetivos do milênio, foram pensados, encomendados, feitos, essas plantinhas todas aí, isso deu um trabalho imenso. Então teve 3 feras, 3 companheiras, que eu quero chamar aqui na frente, para homenagear, que seguraram nas costas a organização dessa COP, que foi a querida jornalista Glácia Marilac. Vem cá, Glácia, quero pedir uma salva de palmas para ela. A professora Vânia Alberton, que está aqui, tá certo? E a Natália Neves. Essas 3 feras aqui são as grandes organizadoras dessa COP, tá bom? Então eu quero deixar aqui minha homenagem, meu agradecimento imenso a elas, porque foram elas que seguraram toda a organização dessa COP. Eu sugeri a organização, mas quem organizou, quem fez contato, quem fez faixa, quem preparou hoje à tarde aqui tudo, tem auditório, a gente ficou com receio desse auditório não caber todo mundo, né? Porque muita gente viria do interior, mas vai chegar só amanhã. Nós tivemos que preparar 2 outros auditórios que ficaram sobressalentes, caso esse auditório lotasse. Então teve um monte de detalhes que teve que ser organizado, né? E elas planejaram tudo isso. Mas vamos lá, gente, feitos os agradecimentos, desculpe se eu esqueci alguém, eu queria passar aí para a nossa apresentação, que me pediram para fazer, não em meu nome, mas em nome da coordenação desse evento. Por que nós estamos fazendo essa Conferência Ambiental do Clima? Um pouco para embasar os debates que nós vamos ter amanhã. Então eu vou fazer uma apresentação assim geral da questão ambiental global do planeta, para que amanhã a gente possa entrar nas questões mais específicas da desertificação aqui no Nordeste brasileiro, da questão das cidades, da questão do mar, dos mares e dos mangues,
Então tem várias mesas amanhã, mas eu quero fazer uma apresentação aqui mais global, se for possível. Vamos lá. Pediria que, se fosse possível, apagar as lâmpadas aqui da frente também, né? É possível apagar aqui na frente a lâmpada? Quem controla as lâmpadas aqui da frente? Isso. Vamos lá. Então é a apresentação aí do... vamos passar. Pode passar, Sabrina? Pode passar. Deixa o vereador do lado, gente. Antes de tudo, eu sou professor, né? Pode passar. Primeiro, já falei, o agradecimento aí a toda a equipe que construiu com muito esforço essa conferência, já falei, mas vamos direto ao tema então. Pode passar, Sabrina? Pode passar a tela. Não está aí. Não, antes, passou demais. Aí. Pessoal, isso é uma casa normal, né? Como se fosse, imaginem que essa fosse a nossa casa, na zona norte de Natal, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Essa é a casa que vocês moram. Esta é a nossa casa? Essa seria a nossa casa? Pode passar. Essa é Natal, nossa cidade. Aqui é a capital de muitos de nós, ou a cidade do interior do Rio Grande do Norte, ou qualquer cidade do mundo, Londres, Paris, Pequim, é a nossa casa? Qual é a nossa casa? Pode passar. Esta aqui é a nossa casa. É aqui onde nós moramos, esse lindo planeta aí, que hoje é um dos poucos planetas, né, no sistema solar, o único planeta que nós sabemos que tem vida no sistema solar, no sistema solar, né? Porque os outros não têm condições de temperatura, pressão, de ter vida. Então essa é a nossa casa. A pergunta é, nós estamos tratando bem esta casa? Pode passar, por favor. Pessoal, a Terra tem um raio, é uma bola com um raio de aproximadamente 6.000 quilômetros. A atmosfera que nós respiramos é uma tirinha de nada de 20 ou 30 quilômetros. Imagine uma bola de 6.000 quilômetros de raio. A atmosfera, ela tem uma espessura de 20, 30 quilômetros de ar. O restante é ionosfera, etc. De ar mesmo, da atmosfera, é fininha, uma camada fininha, 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 no qual nós vivemos. Tá bem? Pode passar. Isso aqui é o que nós estamos fazendo com a nossa casa, né? Queimando para alimentar, digamos, a população humana. Queimando, isso é uma foto da Amazônia, do Pantanal, né? Pantanal não, na Amazônia, do norte ali do estado do Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, queimando as florestas para criar, nesse caso, gado, criar cabeças de gado aos milhões para alimentar a população humana. E isso, as emissões de gases, né, para isso aí, afetam a atmosfera inteira. Pode passar. Isso aí é o que nós estamos fazendo com a Amazônia. E nessa parece uma coisa simples, né? Porque nós estamos queimando apenas árvores, mas não são árvores apenas. Dentro dessas florestas existem milhares ou milhões de animais. Pode voltar, manter aqui. Milhares e milhões de macacos, de aranhas, de lagartas, de diversos tipos de vida numa floresta dessa, que quando nós queimamos uma floresta dessa, desaparecem e morrem junto. Não são só as árvores, são pássaros, são lagartas, são cobras, são insetos de todo tipo, né? São minhocas, são milhões de tipos de vida que vivem numa floresta como essa e que cada vez que nós fazemos isso aí, desaparecem e são mortos. Isso nós estamos fazendo no planeta. A Europa, por exemplo, fez isso aí inteira. Os Estados Unidos já se desmatou todo, quase não tem florestas naturais. O Brasil ainda tem a Amazônia, tem o Pantanal, mas é isso que nós estamos fazendo, como falou o nosso colega do ICLEI, né, do governo anterior, dizendo que isso aí vamos aproveitar para passar a boiada. Né? Lembra que o governo anterior dizia, né? Passar a boiada enquanto é tempo e queimar o que for possível, queimar o que for necessário. Pode passar. Gente, essa poluição se acelerou muito quando, né? A partir centralmente do começo da Revolução Industrial, com o uso de combustíveis fósseis, né? Na Revolução Industrial, antes, os teares para fazer tecido usavam energia muscular, do próprio músculo. Depois, com as máquinas a vapor, vocês sabem, se passou a usar combustíveis fósseis, centralmente o carvão, na Inglaterra e os outros países europeus e do mundo copiaram,
para fazer o carvão, foram milhares de locomotivas, de trens, locomotivas fazendo, trens cortando o mundo inteiro, e o uso de combustíveis fósseis, né, leva, digamos, a uma poluição imensa dessa nossa atmosfera, dessa pequena camada de ar onde nós vivemos. Então, pode passar. Isso é um campo de petróleo no Oriente Médio. Hoje o mundo é movido centralmente a petróleo. Nós temos energia elétrica, mas os bilhões de carros, eu vou chegar nisso para vocês terem noção da frota mundial de automóveis, e boa parte das máquinas do mundo ainda é movida a petróleo, ou seja, combustível fóssil, que ao ser queimado, sobe todo para o quê? Para essa fina camada, para essa camadinha fininha no nosso planeta, que é a atmosfera, que está sendo completamente poluída. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu coloquei a evolução da frota de automóveis no Brasil. Isso no mundo é muito similar a isso aí. Se nós pegarmos o ano 1990 como base 100, partindo, digamos, se fosse partindo como a base 1 em 1990, a população brasileira aumentou 41%, essa curva azul. Se a gente partisse de uma base 1, a população brasileira aumentou 41% entre o ano de 1990 e o ano de 2020. Só que a frota de automóveis aumentou, para vocês verem, quase 7 vezes. Enquanto a população aumentou 40%, a frota de automóveis no Brasil aumentou quase 7 vezes. Vocês imaginem o que são aí esses milhões de automóveis jogando fumaça na atmosfera, resíduos na atmosfera. Pode passar, por favor. Aí, então, isso é uma avenida, uma rodovia em São Paulo, descendo para o litoral, né? Se não me engano, é Imigrantes. Nós colocamos aí uma foto da rodovia dos Imigrantes, no final de semana, feriado, no final de semana prolongado, descendo, quem conhece São Paulo, descendo da capital de São Paulo para o litoral de São Paulo. Isso aí é uma parada que fica perto do pedágio de São Paulo. Essas filas, né, de centenas de milhares de automóveis jogando fumaça na atmosfera. Pode passar, gente. Eu coloquei aí, gente, uma tabela de produção, para vocês terem noção, de automóveis no mundo. Pesquisei e vejam, se vocês olharem, o maior produtor de automóveis no mundo tinha sido, até por volta de 2007, 2008, os Estados Unidos. 2006, lá em cima, os Estados Unidos produziu 11.292.000. E os Estados Unidos, por excelência, foi o país do automóvel no século XX. O país do automóvel no século XX foi os Estados Unidos. O pico de produção de automóvel nos Estados Unidos, se vocês olharem ali a terceira coluna, em 2006, foi 11.292.000. Né? A China está produzindo agora, eu vou mostrar para vocês, em 2013, a China está produzindo, em 2013, a China já produziu 22 milhões de automóveis. 22 milhões. Os Estados Unidos, a produção caiu. Pode passar aqui. Olhem só, os Estados Unidos, a produção de automóveis de 1999 para 2019 caiu, está abaixo de 5 milhões. A China, olhem lá, esse gráfico é de 2019. A China está produzindo este ano praticamente 30 milhões de automóveis. 30 milhões de automóveis. E automóveis a combustão, não carros elétricos. Vocês imaginem o que é isso. Mas um automóvel, para ser montado, ele precisa de uma fábrica do motor, uma fábrica do pneu, uma fábrica de plástico, uma fábrica de vidro. Imagine o que é uma indústria. Os Estados Unidos produz, um país industrial do século XX por excelência, que era o país do automóvel, produziu um pico de 11 milhões de automóveis. Pois bem, a China está produzindo agora 30 milhões de automóveis por ano. 30 milhões. Vocês imaginem a quantidade de fumaça que isso vai jogar na atmosfera. Né? E, repito, não são carros elétricos, são carros a combustão. Mas não é só o número de automóveis que cresce. Tem outra frota que está crescendo mais rápido que a frota de automóveis, que é a frota do quê? De motos. Eu peguei aí um gráfico um pouco antigo, mas eu peguei era o que eu tinha à disposição. Esse laranja é o crescimento no Rio de Janeiro entre 98 e 2010 da frota de automóveis. Esse gráfico laranja, essas barras laranjas. Esse verde é o crescimento da frota de motos. A frota de motos no mundo cresce de forma muito mais rápida do que a frota de automóveis. Vocês imaginem, se a China está produzindo 30 milhões
de automóveis quanto a Ásia como um todo está produzindo de motos, mais do que de automóveis. E uma moto joga por dia de 2 a 3 vezes mais poluentes na atmosfera do que um automóvel, sabiam? Porque a moto roda mais. A moto joga, no minuto, ela joga menos fumaça do que um carro, mas as motos rodam muito mais do que os carros durante o dia. Basta ver as motos, motoboys em Natal. Então termina que uma moto, a frota de moto hoje no mundo, polui muito mais do que a frota de automóveis. É uma coisa muito séria. Pode passar, por favor. O crescimento dos rebanhos, né? Outra fonte de emissão de gases são os grandes rebanhos. Os rebanhos emitem muitos gases, expelem muitos gases, né? Ingerem, comem muito e expelem muitos gases. É uma fonte muito grande de produção de gases na atmosfera. O crescimento dos rebanhos para alimentar a população humana, né? Que leva ao desmatamento. Então isso aí no passado era uma floresta, hoje é um campo para alimentar o gado. Pode passar, por favor. Hoje se existe quase no mundo, praticamente, digamos, 700, 800 bilhões de cabeças de gado bovino. O Brasil é o maior. Esse gráfico é um pouco um gráfico antigo. Esse gráfico, se eu não me engano, é de 2015. O Brasil tinha 313, né? Cabeças de gado. A Índia vem em segundo lugar, os Estados Unidos em terceiro, mas aí praticamente, digamos, 700, 800 bilhões milhões, desculpem, de cabeças de gado que expelem, tem muitos gases na atmosfera também. Expelem uma quantidade imensa de gás na atmosfera todos os dias, porque comem muito, digamos, e produzem muitas fezes, etc. Pode passar. Para vocês terem noção, gente, e o que acontece? Por que isso acontece? Porque nós estamos tomando conta do mundo. Nós somos uma espécie do planeta, uma espécie animal, mas que está tomando conta do planeta e tirando o espaço de todas as demais espécies. Se for ver a população de leões, a população de tigres, de elefantes hoje, praticamente estão desaparecendo. O último mastodonte, que era um elefante que tinha um chifre assim, desapareceu há 10 mil anos. Se alguém aqui quiser ler o livro do Yuval Harari, aquele autor israelense, o livro chamado Sapiens, que eu recomendo a todo mundo ler, né, do Yuval Harari, o livro que quero anunciar a vocês que nós estamos tentando trazê-lo a Natal, para um evento aqui, para dar uma palestra em Natal, espero que dê certo. Já mandei para ele uma mensagem, tenho conversado com ele está em dúvida, mas talvez venha para fazer um circuito de palestras pelo Nordeste brasileiro. Vamos trazê-lo aqui ao Centro de Convenções, espero que ele aceite o convite, né, para fazer a exposição do livro dele. Ele lançou um novo livro agora, quem quiser ler, chama-se Implacável. Sugiro a leitura a todo mundo. Implacável por quê? Ele mostra como o ser humano tem sido absolutamente implacável com as demais espécies, levando à extinção de uma série de centenas. Desaparecem por dia, gente, 50 espécies em nosso planeta, sabiam? 50 espécies desaparecem no planeta por dia. Então, olha isso aqui para vocês terem noção. Qual é o problema? Por que isso tudo? Por que essa pressão? Porque a população humana disparou depois de um tempo para cá. A população humana, com as pestes, com as doenças, cresceu muito lentamente. Então você tinha, do ano 1600, 1700, a população praticamente, digamos, não crescia. A Revolução Industrial permitiu um conforto maior. Depois, um pouco mais para frente, por volta do ano 1900, começam a aparecer os antibióticos, a gente começa a viver mais, a alimentação melhora. E olha o que acontece com a população humana. No ano 1800, do ano 1800 até o ano 1923, em 123 anos, a população dobrou de 1 para 2 bilhões. Então, para a população dobrar de 1 para 2 bilhões, levou 123 anos. Agora, olha o que acontece. A população passou, nós acabamos de chegar, há poucos meses, a população humana, não sei se vocês sabem, chegou a 8 bilhões de seres humanos. Nós somos 8 bilhões no planeta. Isso chegamos a poucos meses, eu acho que foram há 3 meses agora, na virada do ano, janeiro, se não me engano, nós chegamos a 8 bilhões de habitantes no planeta. Mas para aumentar 1 bilhão, levou apenas 11 anos. Para sair de 7 para 8 bilhões, foi apenas 11 anos. Em 11 anos, você cresceu a população, 1 bilhão de habitantes novos, o que tinha levado, entre 1800 e 1923, 123 anos
para a população aumentar 1 bilhão, para a população dobrar. Agora, para aumentar 1 bilhão, você levou apenas 11 anos, né? E a projeção aí que isso pode ainda ir a um pico de 10 bilhões de habitantes do planeta. Isso tudo exerce uma pressão fenomenal, porque nós precisamos nos alimentar. Vamos chegar em casa agora, vamos fazer um lanche, nós precisamos ter jantar, precisamos tomar café amanhã cedo, né? Alimentar as crianças. E isso é o quê? Precisa ter aqueles rebanhos para produzir o leite. Todo mundo quer comer um queijo, quer tomar o leite, né? Quer ter o arroz, quer ter o feijão, quer ter a fruta. E para isso nós precisamos o quê? Tomar o espaço dos demais animais, que estão literalmente desaparecendo. A pergunta que eu deixo para a gente, digamos, pensar aqui eu sei que a Bíblia fala, crescei e multiplicai-vos. Agora, a pergunta que nós temos que fazer nós temos direito de tomar o planeta inteirinho para nós, ao custo de extinguir as demais espécies do planeta, que estão há milhões de anos junto conosco? Crescer e multiplicai-vos. Crescer e multiplicai-vos até onde? Até onde? Então a discussão do crescimento populacional, gente, está absolutamente colocada aqui, porque é uma questão ambiental. O crescimento populacional do mundo, ele tem que ser feito porque é uma questão diretamente de sustentabilidade ou destruição do planeta. De fato é isso, porque aquele gado todo, a plantação, a agricultura, é para alimentar uma população cada vez mais crescente, para vestir a população cada vez mais crescente. Todos nós queremos um sapato novo, queremos uma roupa nova, queremos nos alimentar bem, queremos fazer compra no Nordestão ou em qualquer mercado. Mas uma população crescente dessa exerce uma pressão sobre a natureza do planeta, que nós temos que repensar se nós temos direito a continuar com esse acionar sobre o planeta. Pode passar? Essa é a cidade do México. Peguei uma foto aí da cidade do México, uma cidade gigantesca, né? Você não vê uma árvore, são vilas e vilas e vilas e vilas atrás. Tem uma foto da cidade do México, só para ilustrar a urbanização, né? Que nós somos hoje 8 bilhões. Pode passar? Pode passar a imagem, por favor? Isso aqui é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo nas escolas, não preciso falar muito para vocês. Os gases do efeito estufa, né? Quando você tem muitos gases da queima, os incêndios, né? A maior fonte de poluição hoje, gente, são as queimadas no Brasil, são as queimadas. Esse gás sobe e fica ali com o gás lá em cima, e quando a radiação vem do Sol, uma parte da radiação voltava e não esquentava tanto o planeta. Agora, uma parte da radiação fica aprisionada nesses gases que nós estamos produzindo, e a atmosfera está aquecendo em função do que se chama efeito estufa. A atmosfera vira uma estufa, é isso aí, mas isso se aprende na escola, não vou passar muito tempo nesse conceito que é bem conhecido. Pode passar, por favor? Isso aqui é a variação de temperatura global da Terra. O planeta, a atmosfera, está aumentando a sua temperatura rapidamente. A gente não percebe falar, que calor que está em Natal. Não é só em Natal, gente. É no mundo inteiro a temperatura está subindo. Isso aí é um gráfico, né, desse centro Hadley, que mostra a temperatura ali com base zero, até 1920, circulando em base zero. Nós tivemos um aumento de temperatura entre o ano 1900, 1920 e o ano 2000, de 0,8 graus, quase 1 grau. A média de temperatura do planeta, da atmosfera, já aumentou quase 1 grau nos últimos 100 anos. Por isso a gente fala, está um calor, por que não refresca? A média, se aumentou a média de temperatura, os picos de temperatura são muito maiores. Você tinha às vezes um furacão a cada 5, 6 anos, ali perto do sul dos Estados Unidos, no sudeste dos Estados Unidos, Cuba. Agora você tem 3 por ano. Tem aumentado muito os desastres climáticos. Tem a ver com o aquecimento, né, da atmosfera. Então esse gráfico aí é um gráfico que mostra, olha, quase 1 grau nós aumentamos da temperatura nos últimos 100 anos, na média. Pode passar, por favor? Isso aqui são as previsões. Você sabe que o principal organismo, eu vou falar já disso, que mede hoje, que monitora as questões climáticas, é o IPCC, que é em inglês, né? É o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, o IPCC, que está fazendo projeções. Então veja, contando como base o ano 2000, o IPCC prevê numa situação ótima que a temperatura aumente até o ano 2100 de mais 1 grau a partir do ano 2000, mas numa situação ruim
ele poderia aumentar até 3,7 graus. Vamos torcer, né, para que essas projeções do IPCC seja essa mais otimista que é essa azul, que suba apenas 1 grau. Gente, não é brincadeira. A China está produzindo 30 milhões de automóveis por ano. Esses carros vão jogar fumaça na atmosfera, né? Então, essas são previsões do IPCC, né, que eu coloco aí, que não são, e são o IPCC é um organismo de cientistas muito renomado, dos cientistas ligados à questão climática, dos mais renomados do mundo, que tem feito essas projeções. Pode passar, por favor? Isso tem levado ao quê? Esse aquecimento tem levado ao derretimento dos polos e das geleiras no mundo todo. Pode passar mais um, que eu quero mostrar uma coisa. Pode passar o... Isso aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção nessa bacia aqui do Polo Norte, aqui, que é a 4ª coluna. O Polo Norte, ele tinha, há 50 anos, mais ou menos, em 1958, 76, ele tinha uma espessura, a grossura do gelo. O Polo Norte não tem terra embaixo, é só gelo boiando. O Polo Norte tinha uma espessura de quase 4 metros de gelo. Hoje, a média já está abaixo de 2 metros. Vejam, eram quase 4 metros a grossura do gelo no Polo Norte. Hoje está abaixo de 2 metros. A tendência é que o Polo Norte acabe, as previsões é que o Polo Norte em 30 ou 40 anos já não tenha gelo, seja só água, só mar, em função do aquecimento que eu acabei de mostrar. É uma coisa muito séria, muito grave, né? Pode passar, por favor? O que acontece? O desaparecimento desse cara aí e de outras espécies. Isso é uma fotografia de um urso que ficou ilhado num pedaço de gelo, não conseguiu estar na parte fixa, ficou boiando e com certeza vai morrer, né? Porque ficou em cima esperando reencontrar e não consegue às vezes voltar para a parte continental do gelo e não consegue voltar. Essa espécie aí deve desaparecer. Está há milhões de anos conosco no planeta, né? E talvez desapareça como outras espécies que eu já falei. A pergunta que eu faço de novo é: nós temos direito? Pode passar? Isso aqui eu acabei de falar da elevação do nível dos mares, né? No cenário otimista, a partir do ano 2000, você teria aí uma elevação de aproximadamente 40 centímetros do mar. No cenário pessimista, a partir do ano 2000, você poderia chegar a quase 1 metro de elevação do nível do mar no planeta todo. Hoje, o IPCC, eu acompanho os relatórios do IPCC, há 20 anos, o IPCC disse que estava medindo, o mar no mundo todo estava subindo em média 3 milímetros por ano, agora já está subindo 4 milímetros. Aqui em Ponta Negra, aqui na Praia do Meio, a gente não percebe porque é pouquinho, mas são 4 milímetros por ano, em 10 anos, 4 centímetros, em 20 anos vai subir 8 centímetros. O nível do mar no mundo todo, em função do quê? Do derretimento dos polos, derretimento das geleiras no mundo todo. Então, o que é isso aí? Qual é a consequência da elevação do nível do mar? Pode passar, por favor? Água, né? Isso é Veneza, tem alagamento de cidades, muitas cidades ameaçadas. A Veneza, todo ano agora, o nível do mar está cada vez mais alto, ameaçando a cidade. Pode passar. Essa é uma cidade aqui no Rio Grande do Norte. Alguém lembra quem é? Alguém conhece ou é de lá? Essa é Macau. Macau está praticamente ao nível do mar, né? E é uma cidade ameaçada, que em 40, 50 anos pode desaparecer com essa elevação do nível do mar. Como a Holanda. A Holanda, enquanto país, a Holanda está abaixo do nível do mar. A Holanda hoje ela já está abaixo do nível do mar. O que eles estão fazendo? Não sei se vocês têm acompanhado. A Holanda está construindo uma barreira gigantesca. A principal obra de construção civil na Holanda hoje é uma barreira gigantesca de terra e pedras na praia, para evitar que a subida do mar alague o país inteiro. Porque eles estão ameaçados de ter o país todo alagado, com o mar crescendo. Os polos derretendo, sobe o nível do mar, né? Então, essa é Macau, como eu falei, mas também tem várias ilhas do país, eu não quis colocar aí. Pode passar. Essa gente, e a outra consequência é a poluição atmosférica. Em Natal a gente não sente muito isso, porque em Natal venta muito. Mas tem vários colegas aqui que são de São Paulo, eu morei
vários anos em São Paulo, e na sexta-feira em São Paulo, a gente não aguenta São Paulo de tanta poluição. Pessoal, São Paulo, na sexta-feira, que é o pior dia de São Paulo, é fichinha em relação ao que são as cidades chinesas, hoje em dia. Essa aí é a situação das cidades chinesas hoje em dia. É assim que as crianças estão indo para a escola nas cidades chinesas. Hoje, a China é a máquina do mundo. A China não sei se vocês sabem, a produção industrial da China hoje já é muito maior do que a produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem o maior PIB, mas o PIB contando o setor de serviços, né, serviços bancários, mas em termos de produto industrial, a China já passou os Estados Unidos muito. Talvez já tenha um PIB industrial que seja o dobro do PIB industrial dos Estados Unidos. E a situação da China é essa. As cidades chinesas estão assim, você vai à Praça da Paz Celestial e encontra esse clima aí na China. Coisa absolutamente insuportável. Pode passar? E a temperatura cada vez mais quente nas cidades. Aí é São Paulo, né? Avenida Paulista, 40 graus. Em São Paulo. Rio de Janeiro, nem falar, né? A gente reclama como está quente, está cada vez mais quente e não entende por quê. Mas não é Natal, não é São Paulo, é o planeta como um todo que está aquecendo. Pode passar? Outra coisa, né? A produção de lixo. A gente reclama muito de lixo aqui no Potengi. Os rios e oceanos do mundo estão cada vez mais cheios de lixo. A previsão do Fórum de Davos é que os oceanos em 2050 vão ter mais plástico, uma massa maior de plástico do que de peixes. Essa previsão foi feita no Fórum de Davos, né? No penúltimo Fórum de Davos. Vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Uma coisa gravíssima. Os oceanos todos poluídos. Pode passar? Isso é uma ilha de lixo, de plástico, de centenas de quilômetros no Oceano Pacífico, ali perto do Alasca, na fronteira entre o Alasca e a Ásia. E o Oceano Pacífico hoje tem dezenas dessas ilhas de plástico, às vezes com centenas de quilômetros de extensão. Não são ilhinhas, são centenas de quilômetros de extensão dessas ilhas de lixo. Os rios saem dos rios, a cidade joga como o rio Potengi, joga esse lixo que sai nos rios como o Potengi, em todos os rios do mundo, né? Vão para o mar, entram nas correntes marítimas e você tem aí, né, hoje dezenas dessas ilhas gigantescas de plástico boiando no mar. Uma poluição impressionante. O início dessa... Opa! Vamos lá. Essa questão toda, deixa eu ampliar ali, vamos ver se consegue ampliar, gente, o pessoal da técnica aí. Vou falando ali, o início dessa questão climática começou a ser enfrentado, né? Na reunião do Rio de Janeiro, teve uma reunião no Rio de Janeiro, em 92, que fez uma convenção das mudanças climáticas, e depois teve uma reunião em Kyoto, que produziu o protocolo de Kyoto. Pode aumentar a tela, Glácia? A tela está pequenininha aqui. Pronto. No protocolo de Kyoto. Isso foi o começo da reunião dos países para discutir a questão ambiental, né? Mas agora, quem tem discutido mais, pode passar, por favor. Quem tem que se encarregado mais, pode passar a próxima tela, que eu recomendo, é o IPCC. IPCC, digamos, é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, né, na sua sigla em inglês, que eu inclusive sugiro, nas minhas aulas do Instituto de Políticas Públicas, a gente sempre distribui, pelo menos nas minhas aulas, eu distribuo um arquivo com todos os relatórios do IPCC para os nossos alunos, né? Nós somos um Instituto de Políticas Públicas, não somos um instituto especializado na questão ambiental, como o CB, mas de todo jeito a gente distribui para todos os nossos alunos todos os relatórios do IPCC e pede que os alunos façam trabalhos sobre os relatórios do IPCC. Ou seja, todos os nossos alunos são orientados, eu não digo obrigados, mas orientados a lerem os relatórios do IPCC. E eu quero sugerir a vocês todos que leiam os relatórios do IPCC, que tem revelado toda a gravidade dessa questão que eu tenho relatado aqui. Tá bom? Pode passar.
Quais são as consequências aqui no Nordeste desse processo, né? Desse processo todo de aquecimento, de degradação ambiental? A desertificação. Aí nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, para nos alimentarem, desmatavam um pedaço de terra, e quando aquela terra ficava mais frágil, mais fraca, menos fértil, eles iam para outro pedaço e abandonavam aquela. O que acontece? Um processo que o pessoal do CB aqui sabe muito bem, chamado de lixiviação. A chuva vem, lava a parte mais fina da terra, aterra os riachos, e na parte mais alta fica só pedregulho, não nasce mais nada. Esse processo chama-se lixiviação, né? Então as consequências no Nordeste brasileiro é isso aí. Você vai para o interior. Agora, ainda bem, esse ano que está chovendo bem, mas você encontra situações aí como essa, né? Que sequer o gado bovino consegue sobreviver, só a cabra se adapta, mas uma situação de desertificação muito rápida, onde não nasce quase mais nada nesse terreno. Pode passar? Passar a próxima. Isso aí é outro terreno, né? Completamente, digamos, desertificado, aí já não nasce, está vendo? Completamente lavado no barro vermelho. Toda a parte fértil dessa terra foi tirada pela chuva. Isso aí não nasce nem jurema preta mais. Tem várias áreas do Nordeste desse jeito. Eu peguei uma notícia aí de 2013, fui para trás, que a desertificação em 2013 no Nordeste brasileiro já era de 230 mil quilômetros quadrados. É uma área gigantesca, né? O polígono das secas, que a gente chama no Nordeste, inclui 80% praticamente da área do Rio Grande do Norte. E várias áreas do nosso estado, inclusive, já são consideradas ilhas de desertificação. Então nós estamos literalmente correndo contra o tempo para reverter esse processo, porque depois talvez seja irreversível esse processo de desertificação. Pode passar? Estou acabando, viu, gente? Então, qual é a proposta que nós queremos trazer essa conferência? Hoje e amanhã para vocês, é que a gente parta para um plantio, uma proposta agressiva. Nós vamos discutir amanhã vários temas, mas a proposta principal que nós queremos apresentar a esta conferência, vamos apresentar amanhã nos debates, é a produção e o plantio de 5 milhões, de até 5 milhões de árvores no nosso semiárido, para reverter o processo de desertificação. Nós não queremos que essa conferência acabe somente com discussões, somente com debates. Nós queremos ter uma proposta prática, e uma das propostas que nós queremos apresentar, e que conste da carta final, é o plantio imediato de até 5 milhões de mudas no nosso estado, para reverter um processo que nossos avós, nossos bisavós não tinham consciência ao tentar nos alimentar, esse processo de desertificação. Então, e para isso nós precisamos de uma grande parceria entre os governos, das 3 esferas, federal e estadual, das universidades, escolas, movimentos ambientais. A proposta nossa para a FEMURNE, que está aqui, é montar. Nós temos um viveiro lindo, né? Quem quiser conhecer, atrás do Xixila. Todo sábado a gente produz muda, gente. Quem quiser vir tomar café com a gente, venha todo sábado, a gente toma um café coletivo, ali atrás do Xixila, e depois a gente senta a pua na produção de mudas. Nós estamos com um viveiro maravilhoso lá de 50 mil mudas. E o ano passado doamos 50 mil mudas para a prefeitura do interior. Mas nós queremos agora não só dar o peixe, nós queremos ensinar a pescar. Então nossa proposta para a FEMURNE é que a gente monte um viveiro em cada cidade para produzir no mínimo 10 mil mudas em cada cidade. Isso daria, se 100 cidades montarem viveiros, produzir 10 mil mudas numa cidade é muito pouco, é muito fácil. 10 mil mudas não é nada. Isso daria 1 milhão de mudas. O professor Arnóbio, do IFRN, me deu 1 hora na reunião de todos os diretores do IF, eu apresentei uma proposta e nós está aprovado montar um viveiro em cada campi dos IFRN. Isso foi aprovado por todos os diretores dos IFRN, eles me deram 1 hora na reunião, eu entrei, fiz a proposta e está aprovado, e nós vamos começar a construir um viveiro em cada campi dos IF. Mas a ideia também é construir que as prefeituras tomem a proposta e construam um viveiro para produzir cada prefeitura no mínimo 10 mil mudas imediatamente. Por isso, inclusive, muita gente perguntou: professor, por que a gente fez essa COP tão rápido? De forma tão rápida, com tantos problemas da organização, não podia ter esperado um pouco mais? Nós fizemos tão rápido, gente, porque a gente não quer perder ainda esse inverno. Porque perder esse inverno desse semestre é perder um ano. O nosso regime de chuva é muito concentrado no primeiro semestre. E se a gente não fizesse agora, e não tentar construir os viveiros nas cidades agora, nós teríamos que esperar o inverno do ano que vem para fazer esse viveiro. Por isso a gente antecipou essa COP. Pessoal, e nós queremos arborizar pesado com esses 5 milhões com alguns campeões, né? Um dos campeões que a gente quer plantar aos milhões no sertão é esse aí.
Vocês sabem por que está tudo seco e esse cara está verde? Alguém sabe dizer? Esse é o umbuzeiro. Está tudo seco no sertão e ele está maravilhoso, verdinho. Alguém sabe dizer por quê? Reserva água nas raízes. Pode passar, pessoal. Umbuzeiro. Não, mantenha, por favor. Volte o slide, por favor. Volte o slide. Esse aí. Pessoal, o umbuzeiro, ele tem 200 ou mais... Isso aqui é só de um lado. 200 ou mais batatas desse tamanho. Não é do tamanho de uma bola de futebol. Cada bola dessa é desse tamanho. Um umbuzeiro maduro tem 200 batatas desse tamanho assim, embaixo dele. Ele pode armazenar de 3 a 5 mil litros de água embaixo dele. Um umbuzeiro é uma cisterna. E nós queremos plantar pelo menos 1 milhão desses caras no nosso sertão. Porque ele joga umidade, volta o slide, estamos falando ainda do umbuzeiro. Ele joga a umidade e ajuda as árvores que estão ao lado, com a umidade dele. E o outro campeão, pode passar agora, o outro campeão que sabe armazenar água, pode passar o slide, por favor, é esse aí, tudo seco e ele também está verde. Mesmo processo, né, de acumulação de água em suas raízes, tudo seco e ele está verde. Evidente que nós vamos querer aí, pessoal, o que plantar no interior, o nosso impulso aqui, eu sou economista de profissão, eu trato com a questão ambiental há muito tempo, mas nós não vamos nos pretender aqui dizer o que nós vamos plantar no interior, estamos dando ideias, né? O que vai ser plantado no interior vai depender de cada região, os colegas e as colegas do Centro de Biociências conhecem muito mais isso do que nós, qual é a árvore adaptada para plantar em cada região, em cada bioma, né? Nós vamos aqui, essa conferência, nós estamos tentando dar o impulso de plantar esses milhões de árvores, mas nós vamos usar todo o conhecimento, não só da UFRN, da UFESA, da UERN, do IFRN, recolher. Tem um senhorzinho que ligou para mim, não sei se ele veio na conferência amanhã, que plantou nos últimos 10 anos, sozinho, 50 mil árvores na cidade dele. Um senhor, sozinho, um professor, de uma cidade pequena, não lembro, ligou para mim e dizia: professor, eu plantei nos últimos 10 anos 50 mil árvores. Se ele plantou, uma pessoa fez isso, nós podemos fazer todos juntos e plantar esses 5 milhões de árvores. Evidente que não seria só essas árvores para acumular água. Pode passar? Nós queremos intercalar esse plantio com árvores frutíferas. É possível, né? O que nós não queremos é monocultura de cajueiro, dá mosca branca e acaba tudo. Mas nós podemos intercalar jaqueiras, mangueiras com árvores aqui, como o juazeiro, como o umbuzeiro, para evitar tantas pragas, mas ao mesmo tempo para criar uma poderosa agroindústria. Vocês sabiam, gente, olha que coisa, um estado tão pobre quanto o Rio Grande do Norte, que nós perdemos 70% da safra de caju podre no chão, e 50% da nossa manga é perdida podre no chão, hoje. Um estado tão pobre que não tem dinheiro para merenda escolar. Então nossa proposta é plantar mais fazer uma poderosa agroindústria no estado, para o que a gente espera contar com o governo do estado, com a Assembleia Legislativa, com todos os poderes. A proposta está na mesa. Se esses poderes vão agarrar a proposta, nós não sabemos, tá certo? Nós vamos dar o impulso a partir dessas conferências. Pode passar, por favor? Estou acabando, viu, gente? Prometo que eu estou acabando, para vocês irem descansar. Então, a ideia, gente, é fazer isso. E a gente está convidando que daqui a 15 dias, não sei se tem representante das cidades aqui, daqui a 15 dias, no viveiro que fica atrás do Xixila, a gente vai dar um curso de como montar esses viveiros, quem quiser. Para o pessoal da FEMURNE, dos municípios, das prefeituras, nós vamos dar um curso daqui a 15 dias, né? No sábado, dar um curso de como montar. Essa é a foto do viveiro, que nós estamos atrás do Xixila, atrás do Instituto de Políticas Públicas, estamos com 50 mil mudas lá, e nós vamos orientar como esses viveiros têm que ser montados, tá bem? Detalhes, a composição da mistura tem que ser feita, a semente, o tratamento das sementes. Então nós queremos ajudar as prefeituras a montar esse viveiro, porque, vejam, toda semana para um caminhão de prefeitura pedindo para a gente 1.000 mudas, 500 mudas ali no Xixila, e a gente está doando, mas não temos condição de doar centenas de milhares de mudas para as prefeituras. Então, em vez de dar o peixe, agora nós vamos ensinar a pescar. Então a ideia é ensinar todas as prefeituras a montarem seus viveiros, para que a gente produza por ano pelo menos 1 milhão de mudas nas cidades, em todo o Rio Grande do Norte, com cada cidade tendo o seu próprio viveiro. Nós vamos ajudar, orientar a como montar esse viveiro, tá bom? Pode passar?
Gente, é isso. E nós estamos propondo que a gente, a partir dessa COP, saia daqui com uma nova COP já marcada, né, daqui a um ano, e que a gente faça a sugestão, que a gente não se encontre só daqui a um ano. A proposta nossa é que a gente faça assembleias ambientais trimestrais por todo o Estado, antes da próxima COP daqui a um ano. A nova COP seria em abril de 2024, a gente já deixaria marcado uma data aqui, porque é importante que a gente não perca esse impulso, que a gente, ano que vem, nós queremos ter uma conferência ainda maior, mais preparada, com apresentação de trabalhos acadêmicos. Muitos colegas, professores acadêmicos, perguntaram por que não fizemos apresentação de trabalhos acadêmicos. Nós não quisemos que essa COP fosse acadêmica, mas nós podemos também dar um espaço para apresentação de trabalhos acadêmicos, não só de colegas da UFRN, como colegas do país inteiro que queiram vir para cá, colegas de outros países que queiram vir para cá. E, ao mesmo tempo, mas também manter a parte prática, né? Com mais mesas. Esse ano nós tentamos fazer, essas mesas que nós vamos discutir amanhã, iam ser em 5 auditórios diferentes. Aí a gente terminou recuando, vai fazer tudo aqui amanhã, os debates, porque a gente viu que não tinha condição e pernas para fazer. Mas o ano que vem a gente quer fazer uma coisa muito maior e já deixar marcada a nova COP para abril do ano que vem. E fazer uma assembleia trimestral a cada 3 meses, vamos nos encontrar pela cidade do interior para avaliar como é que estão andando essas metas traçadas nessa COP que a gente começa hoje. Pode passar? Pode passar, gente? Bem, é isso, gente. Muito obrigado em nome de toda a equipe que construiu essa conferência. A gente quer agradecer, tá bom? A nossa atenção de vocês de ficar aqui até essa hora, né, escutando tanta coisa, mas pensem na gravidade da situação ambiental do planeta. O que eu falei aqui, gente, não é discurso chato de ambientalista, tá bem? Isso aqui não é para mim uma bandeira eleitoral ou uma bandeira de promoção. Nós estamos fazendo aqui um alerta para a gravidade da questão ambiental do planeta. Muito obrigado, e amanhã os debates começam às 8 horas. Venham para cá às 8 horas, porque os debates vão ser muito bons. A primeira mesa começa às 8 horas da manhã. E o credenciamento vai ser amanhã, tá bom, gente? Muito obrigado e boa noite.